Quando a hemoglobina glicada do seu paciente dá alta, você dá aquele discurso moralista? Ai, você está fugindo da dieta, eu consigo prever aqui, aquele papo, né? A gente sabe que a hemoglobina glicada dá um marcador ali da glicemia nos últimos meses. Mas a gente precisa refinar um pouco essa conversa. Só de você entender que a hemoglobina glicada, ela glica numa hemoglobina que está dentro de uma hemácia. A hemácia, por si só, depende da produção de eritropoetina em nível renal, para você ter toda a síntese de eritrócito e por ali vai. E essa hemoglobina que está ali dentro depende do consumo de ferro, vitamina B12, patati patatá. Quando você tem hemoglobina glicada, isso acontece porque a glicose ela tem permeabilidade, ela tem permissão para poder atravessar a membrana dessa hemácia. Geralmente a hemácia é mais madura, o eritrócito jovem ele é um pouco resistente a isso, mas enfim, você tem ali a passagem dessa hemoglobina glica ali naquela glicose. Claro, se você tem menos hemoglobina, vamos pegar essa linha de raciocínio, tá? Que tem vários artigos conflitantes, mas vamos pegar essa linha de raciocínio. Quando você tem menos hemoglobina, imagine que você tem um mar, um rio cheio de peixe, que seriam ali as glicose, e você joga uma isca ali, claro, uma única isca para um monte de peixe, você vai ter muito mais ataque desses peixes a essa única isca. É como se fosse assim, você tem menos hemoglobina com parâmetro de glicose, você vai ter a probabilidade de mais glicose glicar nessa hemoglobina. Por isso que muitas vezes você vê a relação de anemia, quando você tem uma taxa de hemoglobina baixa, você costuma ter, por relação percentual, porque é um parâmetro, né, da relação de hemoglobina glicada e glicose no sangue. Então, quando você reduz essa hemoglobina, essa fração muda e você tem a impressão que você tem mais hemoglobina glicada, porque as únicas que têm, a glicose vai aproveitar e vai glicar. Não necessariamente que você está com uma variação do perfil glicêmico. Mas, enfim, isso é muito cheio de critério para a gente avaliar, mas eu estou dando aqui uma linha mais geral. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, essa hemoglobina glicada, então tá, você levanta a hipótese de isso ser também uma causa, né, um reflexo de um quadro anêmico. Mas aí, você falar que simplesmente vai suplementar ferro, você tem que pensar em outros parâmetros. Vamos descer 2 tons aqui e começar a entender. Primeira coisa, a hemácia que carrega a hemoglobina, ela é produzida, né, pelo estímulo da eritropoetina, um hormônio renal. Pacientes com insuficiência renal crônica, eles costumam ter menor produção de eritropoetina, consequentemente vão ter uma anemia e possivelmente pode ter um nível de glicação alterado, sim. Paciente com câncer tem uma relação com a anemia, né? Paciente com imunossupressão também pode ter uma relação dessa hemoglobina estar melhor. Então é importante você dar uma espiada ali no nível de hemoglobina, para poder aferir o que está sendo melhor colocado. Tem várias situações, mas claro, se você está vendo ali uma relação de uma ferritina baixa, um ferro baixo mesmo, uma hemoglobina baixa, com certeza isso pode ter uma relação alimentar e a suplementação ela pode ajudar muito. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que na clínica, essa avaliação ela tem que ser uma análise de cenário mais ampla. Não dá para você ditar a causa certa daquilo e traçar um protocolo, né, como se ele fosse resolver aquilo sem analisar. A nutrição clínica é isso, você tem que ter um parâmetro, afastar do problema e olhar a coisa num cenário mais amplo, o que pode estar sendo a causa daquilo. E só suplementar também ferro pode ser que não resolva, porque esse paciente ele pode ter um quadro hepático inflamatório, um processo inflamatório, onde algumas interleucinas estão atrapalhando a absorção de ferro no intestino. Então, quer dizer, é complexo? Existe essa relação? Existe. Existem estudos que vão contestar essa relação da anemia com a hemoglobina glicada mais alta? Pode ter, mas o que a gente vê é que tem vários estudos também que mostram que existe uma relação, que a gente precisa entender como que essa hemoglobina baixa, como que essa anemia conversa com esse resultado, com esse impacto alterado da hemoglobina glicada, dando a impressão que pode ser uma alteração no perfil glicêmico. E não necessariamente pode ser isso, pode ser uma consequência de alguma outra alteração patológica que pode estar rolando e que faz de você, nutricionista clínico, que pede para você ter uma análise mais sistêmica, mais difusa disso aí e não gerar um protocolo muito simplista, tá bom? Essa é a magia da nutrição clínica, observar, analisar com calma.